Olá, meu nome é Lucas Kinderman e hoje eu vou falar sobre o meu novo projeto, o Bookstore Manager CLI. Trata-se de uma aplicação que permite realizar o gerenciamento de uma livraria, administrando autores, livros, clientes e empréstimo, através da união entre o PostgreSQL como mecanismo de persistência de dados e o sistema desenvolvido através da linguagem TypeScript, utilizando a ferramenta VS Code. Além de fornecer uma solução eficaz, o objetivo é consolidar os principais conhecimentos adquiridos ao longo da formação no curso de desenvolvimento de software back-end, utilizando tecnologias como JavaScript, TypeScript, Node.js e banco de dados em SQL. O Bookstore Manager foi desenvolvido através da codificação de diversos pequenos códigos que juntos formam uma estrutura de camadas que representam as entidades do sistema. Elas foram criadas para o armazenamento das informações. E a segunda parte, desenvolvida com a linguagem TypeScript, que conversa com ela, realizando a troca de informações como o cadastro, a leitura, a atualização e remoção dos dados para o gerenciamento da livraria proposta neste projeto. O script SQL foi desenvolvido de maneira a criar a base de dados e gerar 4 principais entidades que são responsáveis por formar a concepção deste sistema. Cada entidade é composta por uma tabela diferente, onde cada coluna representa um atributo importante da entidade, e cada linha representa um cadastro ou uma instância destas entidades, como por exemplo o autor de um livro, um título escrito pelo mesmo, um cliente interessado em usar os serviços de uma livraria, ou mesmo o registro de empréstimos, representando a relação estabelecida entre o cliente e o livro em sua posse. Agora eu vou mostrar a vocês como funciona o sistema. Então aqui temos primeiro a tela inicial da interface, onde eu tenho acesso às diferentes ferramentas, né, as diferentes entidades ou tabelas, como autores, livros, clientes, empréstimos. Também tenho funcionalidades para poder organizar meus bancos de dados e o comando de retornar. Cada uma desses menus, através dessa interface onde eu digito um número e entro e forneço essa informação para o meu sistema, ele vai me permitir navegar entre os submenus, onde eu consigo realizar essas atividades do que a gente chama de CRUD, que significa, né, o cadastro, a leitura, atualização ou a remoção de alguma informação. Então, por exemplo, aqui para autores eu tenho todas essas opções. Se eu voltar aqui e entrar em livros, eu também vou ter essas principais funcionalidades em relação aos livros e da mesma maneira também aos clientes, né? Eu ainda tenho a opção de consultar um cliente específico ou de criar uma lista onde eu vou fornecer, né, na tela, vou poder obter na tela a relação de todo o relatório completo, né, seja de clientes, seja de empréstimos ou de livros. As funcionalidades de empréstimos, elas são mais específicas. No caso, eu consigo aqui, através da relação dessa tabela com a outra tabela de clientes e a tabelas de livros, eu consigo juntar as informações das duas e cadastrar os empréstimos, né, de maneira que eu consiga gerenciar isso para minha livraria. Eu consigo listar todos os empréstimos que já foram realizados, eu consigo consultar empréstimos ou renovar um empréstimo que já está em andamento ou registrar a devolução, né? E toda vez que eu faço esse cadastro, eu vou alterar a quantidade de livros disponíveis também no meu estoque. Então eu vou aqui, por exemplo, voltar ao menu de autores
através da opção 1, e aqui eu vou cadastrar um autor. Então quando eu entro aqui, ele vai pedir o nome do autor. Se eu colocar um campo vazio, ele vai dizer que não é permitido, porque é uma regra do sistema, não pode ser nulo, né, a informação do autor. Ela é importante depois para gerenciar todos os livros que são amarrados a cada autor do sistema. E então, né, toda vez que eu errar, né, que eu gerar algum relatório de erro, eu vai retornar ao menu anterior, onde, né, o usuário vai ter que cadastrar. A intenção aqui não é ser uma interface totalmente acomodada, fácil, gostosa de mexer, né? O foco do back-end é o desenvolvimento do código de maneira que ele seja sólido, que ele seja robusto, né? Então eu forneço aqui a proposta, né, da interface CLI, Command Line Interface, é de fornecer uma interface que seja simples, mas eficiente, que faça entregue aquilo que eu preciso, né, com com o mínimo de informações necessárias, né, sem exagerar nos recursos de processamento também. Então, continuando aqui, vou digitar, por exemplo, J.R.R. Tolkien, um autor famoso aí da literatura britânica. O outro campo que eu vou para minha tabela é a nacionalidade desse autor, né? No caso, eu vou entrar aqui com Inglaterra e agora eu tenho o autor cadastrado. Se eu for aqui em listar autores, eu vou listar todos os autores já cadastrados no meu banco. Esse banco já havia sido criado anteriormente, então aqui eu consigo ver, além do autor que eu acabei de cadastrar, os outros que já estavam no banco. A ideia do sistema foi organizar, né, em ordem alfabética por nome do autor. Então por isso que o primeiro segue da letra D, F até o W ali embaixo da tabela, independente da ordem de cadastro, que é o número de ID, que é único para cada cadastro. Da mesma maneira, então, consigo vir em livros. Agora que eu já tenho um autor, eu posso cadastrar. Eu vai pedir de novo o nome do autor e vou botar o nome do livro. Ele vai pedir outros campos como um ano. Vou botar aqui um ano fictício, uma categoria e aí o estoque dos livros, né? O estoque total, né? Onde vai ser controlado e a quantidade disponível. Por algum motivo eu poderia colocar menos e depois manualmente editar aqui se, né, por algum motivo o livro saiu do estoque, seja por outros motivos que não empréstimo, eu poderia vir editar aqui essa diferença. Então se eu vim aqui, o meu livro está cadastrado assim como outros que já estavam antes. Percebe ali que tem o estoque, a quantidade também. Eu já havia cadastrado o empréstimo anteriormente, então por isso que temos ali um livro que tem mais estoque do que quantidade. Então se eu voltar agora, eu consigo ver clientes. Vou listar aqui para ver alguns exemplos que eu já havia cadastrado anteriormente. Então, quando eu entrar com o cliente, eu vou entrar com o nome, com um documento, um CPF, uma data de nascimento, informações de contato. E sempre vai ter ali o registro do timestamp onde a data e a hora que ele foi criado. Da mesma maneira que empréstimos. Então, se eu for cadastrar um empréstimo, vamos colocar aqui um exemplo. O nome do cliente é Todd. Eu quero pegar o Senhor dos Anéis, que eu havia cadastrado. E a quantidade de diárias, vamos supor que vai ficar uma semana com o livro, cadastrado com sucesso. Se eu vim agora consultar empréstimo, eu vou entrar com o nome do cliente e o nome do livro, ele vai me retornar uma linha única. Para agilizar, eu vou mostrar aqui a lista de empréstimos. Percebe ali que o Todd agora está com o Senhor dos Anéis. Se eu voltar à opção de livros e listar novamente, vai ver que o Senhor dos Anéis foi diminuir uma quantidade. Certo? Para finalizar meu sistema, dou um encerrar, ele volta à tela inicial. Desenvolver esse sistema foi excelente não somente para validar todos os conhecimentos adquiridos recentemente no curso, mas também poder aplicar uma situação muito próxima de uso profissional, construindo uma solução capaz de atender às necessidades de gerenciamento de informações de um negócio. Espero que tenham gostado dessa aplicação. Agradeço pelo tempo e sua atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau.